Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Fazendo mais nada, né? Então, isso... E na Rússia foi Isso eu tranquilo, então, né? Tranquilo, isso eu conquistei naturalmente. Pô, que bom, cara. Eu não me proíbo de nada. Só que eu vou onde eu quero. E faz o que você quer. E não me coloco em situação de risco. É. Não me coloco em situação de dificuldade. Pra que eu vou? Exato. Né? Na sua linha temporal, vamos lá. Você tá, então, no Corinthians, democracia corintiana. A democracia corintiana, ela aparece... As diretas já são depois? São em 84. A democracia corintiana se estabeleceu em 82. Então, antes das diretas já, do movimento direta já. Se estabeleceu no ano de 82, que foi a primeira eleição direta ao governo depois do golpe militar de 64. Maluf com... Eu não lembro. O Lula. O Lula era candidato ao governo de 82. O Lula? O Lula foi candidato. É lógico, nós apoiamos o Lula em 82 para candidato ao governo do estado. Aí o Maluf ganha. Eu não sei se foi o Maluf. O Lene pode dar uma olhada. E direta já se participaram também do movimento? Nós subimos no palanque. Na SES estavam lá? A gente estava no Largo do Agabaú, quando tinha mais de 1 é. milhão de pessoas. Cara, aquela foto famosa é no Largo do Agabaú? Como foi aquele dia lá pra vocês, cara? Puta, cara, foi E pro pessoal entender também qual era o contexto que vinha de antes e o que era aquilo. Foi o maior impacto da minha vida, foi aquele lugar. Por quê? Porque, primeiro, a gente estava lutando para a emenda Dante de Oliveira passar, que era a emenda que daria as eleições diretas para o presidente do Brasil. Antes eleição direta, colégio eleitoral. Vinha de Geisel, Figueiredo... Não, vinha de Médici, Geisel, Figueiredo, e aí veio o processo da Dante de Oliveira. Sei. Entrou a emenda, foram votar. Tá. Beleza. A Dante de Oliveira, que era o deputado, é o seguinte, era eleição direta para presidente com o povo votando. O povo ia votar. Pela primeira vez? Pela primeira vez depois de 64. Tá. E aí, para presidente, né? E aí, o Brasil se mobilizou. Exato, foi uma coisa geral. Eu era novo, mas eu lembro Uma coisa geral. E lá em cima daquele palanque que a gente tava, cara, se olhava, era um oceano de gente. Não tinha fim. Eu nunca estive num lugar... A energia que devia ter naquele negócio... Eu nunca estive num lugar com tanta gente. Por um ideal... Mais de 1 milhão de pessoas. Cara... E quem tava com vocês? Qual que era a turma? Tava eu, Magrão... Tancredo tava? Não, Tancredo lá em Minas, né? Tava o Fernando Henrique, tava eu, tava o Magrão, Osmar Santos, tava o Vladimir, tava Adilson Monteiro Alves... Vê se acha foto desse dia. O Lula, participou Fafá de Belém, Walter Franco... TT Espínola, várias pessoas, vários artistas passaram por ali. E o que foi a democracia corintiana para vocês e qual é o significado dela? Tinha algum tipo de pressão nos vestiários ou vocês? Não. Por que ela surge? É uma necessidade? Ela surge porque casou no mesmo lugar pessoas com o mesmo pensamento que também não gostavam do modo que o jogador de futebol era tratado. O modo paternalista. Parecia que o jogador de futebol era um idiota. Não sabia fazer check-in, não tinha opinião, não participava de nada. E a gente quis fazer... Vocês não podiam decidir nada? Não, antes não. Tipo, antes. Treino... Não. A gente, em 82, a gente queria ter liberdade. Porque como que era? Concentração... Não, era isso que eu tô te falando. Você não podia se posicionar, você não podia... Nem dá falar, eu não concordo com isso? Não, antes não. E aí, em 82, nós fizemos essa democracia corintiana para que para o jogador ser um profissional, como todos os outros. Porque se a secretária pode tomar cerveja num barzinho, por que o jogador de futebol não pode? Porque não podia na época? Não, era mal visto? Era mal visto. E aí, a gente tomava cerveja dentro do Corinthians, para todo mundo ver que a gente não estava fazendo nada errado. Né? A gente decidia quando viajar, se ia concentrar todo mundo ou só os solteiros. Nós tivemos liberdade de participar da campanha pro governo. E assim foi. Nós ficamos. Nós viramos cidadão brasileiro. Entendi. Nós viramos cidadão, porque o jogador de futebol não era cidadão. Ele não podia fazer nada, ele não podia falar nada, ele não exercia o papel de cidadão brasileiro. E isso acabou incendiando, indo para outros times, acabou tendo... Não, ficou só ali. Ficou lá? E assim, passou, acabou, não tem muito o que ficar discutindo
sabe, a democracia corintiana. Foi ali. Foi aquele momento, aquelas pessoas envolvidas e pronto. O Corinthians foi bicampeão paulista 82 83, porque era o campeonato mais importante da época. Os campeonatos estaduais... Era muito... A galera... Dos anos 90 para trás, os campeonatos estaduais eram os mais importantes para a torcida. Era a rivalidade absurda. Porque era ganhar dos rivais. Então nós somos campeões de 82 e 83. 82 em cima de quem? São Paulo e 83 também. Também? E aí fomos terceiro lugar em 82 no Brasileiro, terceiro em 84. E depois cada um seguiu o seu canto. O Magrão foi para Fiorentina, eu fui para São Paulo, voltei para o Corinthians, fui para Portugal, fui para Itália e acabou. Sabe? Hoje se discute muito sobre a democracia corintiana, sabe? Como se fosse... Não, assim, se acusa muito a democracia corintiana. Do quê? Não, de que era uma bagunça, que olha aí o Corinthians, que como tá, porque tá o Adilson, que o pessoal os caras estão jogando a culpa do Corinthians agora na democracia. Sim, você tá levando a culpa porque o time é ruim então, cara, aí o lance é o seguinte, a democracia É. corintiana foi lá, de 82 a 85. E acabou. E acabou. Sabe? Ela não tem influência nenhuma, nem antes, nem depois daquele processo. Acabou ali, não tem muito o que discutir. Tem pessoas que acham que não foi democracia, ok. Tem pessoas que acham, beleza. Tem pessoas conservadoras que é de direita, que abomina a democracia corintiana, ok. Tem pessoas de esquerda que enaltece. Beleza, foi só um momento. Eu não tenho nada que discutir sobre aquilo. Eu não tenho nada para ficar explicando sobre aquilo mais, entendeu? Para essas pessoas. Acabou, gente. Nós estamos em 2023. A democracia corintiana acabou em 85. Incomoda as pessoas até hoje. Incomoda? Porra. Sério mesmo? Eu escrevo meus textos e existem comentários lá me atacando por causa da democracia corintiana. Sabe? O Luan não joga no Corinthians por causa da democracia corintiana. Não, a culpa é sua. Porque o Cuca saiu, porque vocês fizeram uma... Gente, cara, porque você... Mas você não leva a sério isso, claro, né? Não leva a sério, mas eu tô falando que existe. Entendi. É que tem a importância histórica do que aconteceu, como é estudado nos livros de história, tem a história do Corinthians, está lá a democracia corintiana. Pronto, acabou, passou. Tem uns 22 anos sem título, tem a invasão de 76 no Maracanã, tem o título de 77, tem o título de brasileiro de 90, Libertadores de 2012, Mundial, tá tudo lá na história, exato. Aquilo ali não tem influência mais nenhuma. Pra frente e nunca teve pra trás. As pessoas têm que entender os momentos. Aquele momento. Hoje, por exemplo, muitos exigem do Corinthians um comportamento, um futebol, um grupo, porque ele foi campeão mundial em 12. Gente, não tem nada a ver. Em 12 foi aquilo, 23 tá isso aí. Isso aí? A diretoria, exatamente, a diretoria do Corinthians tem que resolver isso aí agora, porque senão o Corinthians corre risco de cair. E não tem nada a ver com a democracia corintiana, nem com 12, nem 2012, nem em 90, nem em 77. Exato. Como você acha que tá o Corinthians hoje? Tem jeito mesmo, cara? O Corinthians está, pra mim... É um conjunto de coisas. Eu tenho 60 anos e eu acompanhei o Corinthians em 1970, como eu falei pra você. Eu peguei uma boa parte dos 22 anos sem título, né? Vi o Corinthians perder para o Palmeiras em 74, que foi uma dor incrível para todos os corintianos. E nunca vi uma crise política e futebolística tão grande como essa. Sério? Uma crise de identidade. O Corinthians não tem identidade. Identidade? Como assim? Me explica. Me explico assim. O Corinthians não sabe se ele é ofensivo, se ele é defensivo. O presidente do William Monteiro Alves, para mim, é o pior presidente da história do Corinthians. Né? É incompetente. É refém das redes sociais. Só decide coisas depois que a internet escreve, a maioria ele solta lá alguma coisa ele vai e resolve e tal. Então não tem identidade, não tem comando, não tem liderança. E eu não tô falando do time, hein? Tô falando da política do clube. Entendi. A política do clube não tem liderança. Mas reflete no time, né? Claro. Não tem liderança, não tem comando, não tem um presidente, tá? E isso não dá segurança para jogadores. Eu não estou falando que é por causa disso que o time tá jogando mal. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que o time está jogando mal e essa questão política faz o time ficar pior ainda. Por quê? Porque não tem não tem comando. Não tem confiança, não tem segurança, sabe? Tudo explode, sabe? Tudo explode. Daqui a pouco vão mandar o Vanderlei Luxemburgo embora e se o Mano for demitido no Internacional, eles vão contratar o Mano. Beleza. O Mano é um ótimo treinador. Ele pode ajeitar o time e de repente melhorar alguma coisa.
sabe? Mas a questão é que sempre culpam alguém. Um técnico, o jogador, cara que perdeu a bola. Afasta o jogador, aquele marcou mal e tal, e ninguém presta atenção no foco político. Se você tivesse o poder de tentar resolver isso, começaria pela diretoria e o time é a última coisa? Ou tem alguma coisa no time que dá pra fazer assim logo pra resolver? Não, lógico que dá pra fazer, mas assim, não é milagre. Não, dá pra fazer alguma coisa, mas esquece título, esquece essas coisas. Dá pra fazer alguma coisa boa pro Corinthians não ficar correndo o risco de cair. E no final do ano fazer uma reformulação geral no elenco. Assim, trocar 12, 15 jogadores, trazer outros jogadores. Sabe? Mas trazer com convicção. Trazer um treinador com convicção. O Corinthians não tem convicção. Desde que o Duílio Monteiro Alves virou presidente do Corinthians, são 7 treinadores. E todos com estilo diferente. Qual é a convicção? Os jogadores não sabem mais se é um time defensivo, se é um time ofensivo, se marca na frente, se marca atrás. Na época do Carille, você sabia o que era o Corinthians. Então, era aquilo lá. Um gol. Então, eu não gostava. 1-0 era goleada. Mas tinha aquele estilo lá. Eu não gosto daquele estilo. Também não. Eu prefiro outro. Eu prefiro do Tite, por exemplo, de 12 e tal. Mas tinha um estilo. Hoje, qual é o estilo do Corinthians? Qual é a tática da escola corintiana? O que é o Corinthians hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe decifrar. É desesperador. Eu escrevi um texto hoje e falei, eu vou tentar explicar o Corinthians de hoje, mas eu não sei nem por onde começar, porque não tem... Você vai tudo bem, você vai falar, time muito veterano, Gil tá mal, Fagner tá mal, Fábio Santos tá mal, aí você fala, Paulinho tá mal, o Yuri Alberto não domina uma bola, o Cássio tá se matando, não sei o que. Ok. Beleza, é isso aí. Mas o que você vai fazer? Não, e o Fluminense também tem jogadores veteranos e tá destruindo. A questão é o momento dos caras. Por exemplo, eu acho que alguns jogadores passaram do ponto, já não dá mais pra... Tipo, Gil... Acho que o Fábio Santos não acompanha mais ninguém. A lateral esquerda, os caras atacam ali. Ótimo jogador, tem uma história no Corinthians, sou fã. Não confundir uma coisa com outra, né? A história do cara não apaga. Muito técnico, jogador super inteligente, mas ele não dá mais por causa da intensidade. A intensidade do jogo aumentou muito. O futebol vai mudando todo ano, a cada 2 anos, a cada Copa do Mundo ele muda. E não é que muda, aí as pessoas, que nem o Vanderlei fala, não mudou nada. Não. Mudou só os termos, né? Não, é só os termos. Não é. O futebol vai mudando em coisas mais não tão perceptíveis. A intensidade do jogo, a velocidade do jogo, a força física do jogador, o confronto físico aumentou. Né? Tanto que você vê quantos problemas tem de choque de cabeça de jogador com jogador, coisa que antigamente nem acontecia. Por quê? Porque eles estão indo com gana. A força física aumentou. Os caras são mais fortes. Sabe? A bola tá no alto, os caras pulam de cabeça, chegam antes da bola, e um cabeceia a cabeça do outro. Sabe? Tem muita coisa que mudou no futebol. Tática também, você acha que mudou? Não, as táticas, ninguém inventou, ninguém tá inventando nada de novidade. As táticas são praticamente as mesmas, mas tem treinadores que colocam melhor em prática, tem outros que não colocam melhor em prática, tem grupo que se enquadra mais. Você pega o City, por exemplo. O que o City faz? O City meteu 4 no Real Madrid. Jogou pra cacete. O que ele fez diferente? O que ele fez diferente do Milan, do saque dos anos 80? Com Van Basten, Gullit. O que ele fez diferente da Holanda? Se movimentar menos, mas o toque de bola... Ou então, daquele Flamengo que ganhou tudo. Do 81, sabe? O Flamengo de 19. Então, as táticas ofensivas, elas são parecidas. O que mudou é que os times estão querendo mais posse de bola. Né? Os times, hoje, a posse de bola é maior. Não tem mais aquele papo que antes tinha de dar a bola e vamos reativo. Trocar, né? Você fica com a bola, vai lá e chuta, aí o time pega a bola, vem, ataca, você rouba a bola, não sei o quê. Hoje, o City, por exemplo, fica com a bola. Se eu tô com a 3, bola. 4, 5 minutos. Se eu tô com a bola, eu não tomo Então, muitas coisas mudaram, mas que você tem que ficar olhando para perceber. Né? O futebol, ele não mudou. Ninguém inventou nada, mas ele mudou em muitas coisas, como eu falei. A intensidade de força física, potência muscular, a intensidade do jogo, a velocidade do jogo, a posse de bola aumentou dos times. Ontem o Atlético teve 73%. E o Palmeiras, por exemplo, o que ele está trazendo de... Por que o Palmeiras é o Palmeiras hoje em dia? O que o Palmeiras tem de diferente de todos os outros times do futebol brasileiro, talvez da América do Sul, é o trabalho mental que o Abel faz. Os jogadores do Palmeiras estão focados, eles não brincam em nenhum jogo, jogam sério qualquer partida, tem uma intensidade como todo mundo tem,
mas você não vê... Eles falham, toma gol, mas você não vê um jogador do Palmeiras em campo que está disperso, viajando. Nenhum. Eles estão focados naquele jogo. Então, a diferença do Palmeiras para os outros é o trabalho mental e psicológico do Abel. Porque a tática, o modo de jogar, a intensidade... Ele não inventou nada também. Não. Ninguém inventa nada. É o que ele consegue tirar dos caras. Tem características, por exemplo, o Diniz. Todo mundo está elogiando o Diniz. Ele realmente está jogando bem. Mas aquilo ali não é inventado pelo Diniz. Não é inventado pelo Guardiola. São treinadores que conseguem... O Guardiola muito mais. Não estou comparando o Guardiola com o Diniz. Hein? O Guardiola sabe perfeitamente colocar em prática aquilo que ele mais gosta, que é... Qual é a referência do Guardiola? A seleção brasileira de 82. Ele falou isso. Entendeu? Que era uma seleção absurda. Então, por exemplo, a referência do Guardiola é a seleção de 82. Ele só adaptou a mudança de época. A intensidade, né? Ele faz as mesmas coisas, o mesmo toque de bola, só que tem menos movimentação. Aquela seleção tinha infiltração por tudo quanto é lado, e ele adaptou a um modo de 2023, 2020, 2019, 2018. Ele adaptou aquele Barcelona, que ele foi campeão, ele adaptou as mudanças do futebol a cada época que foi mudando. Cada time dele, cada ano que ele dirigiu um time, ele aperfeiçoa de acordo com a mudança daquele momento. Então, o City amassou o Real. O City vai jogar com a Inter. A possibilidade do City ganhar o campeonato, a Champions, é muito grande. Ele ganha a Champions. Se ele voltar o ano que vem para jogar Champions com o mesmo estilo, ele não vai fazer muito sucesso. Porque a galera já estudou. Exatamente. Já mudou alguma coisa. O Real Madrid. O Real Madrid, ano passado, ele atropelou o PSG, sofreu com o Chelsea, mas virou, sofreu com o City, mas virou, e foi campeão contra o Liverpool. Não contratou ninguém. Foi com o mesmo treinador, o mesmo time. Tomou de 4 do City que ele ganhou ano passado. Cara. Por quê? O Real não contratou jogadores e o Ancelotti não acompanhou a mudança do ano passado para cá. Algumas coisas mudaram. Você vai perguntar o que mudou? Eu não sei, porque eu não sou treinador. Só sei que teve o City ano passado. O Real atropelou. Tava perdendo o jogo em casa, atropelou e foi para a final e foi campeão. E esse ano o City meteu 4. Então tem mudança. Porque se não tivesse mudança, a dificuldade ia ser a mesma. E nessa última Copa você viu alguma coisa diferente? Cara... Você vê uma Argentina que começou totalmente desacreditada, né? Perde o primeiro jogo. A Argentina mostrou força mental. Tipo o Abel, que perdeu aquele primeiro jogo. Todo mundo colocou, tipo, então, esquece. E ela tem...